Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mahatashi Tata, criadora aqui do canal, sou terapeuta integrativa, astróloga, taróloga e um monte de grade curricular aí, de questões que tudo se integra na terapia integrativa, né? Todas as ferramentas de autoconhecimento estão a meu uso dentro da terapia integrativa, ainda que eu também faça consultas individualizadas, só de tarô e só de mapa astral também, né? Isso continua. Mas por que essa mudança toda, né? Quem viu aí meus vídeos está acompanhando, né, o processo de mudança aqui do canal, que não está mais só apoiado e atrelado ao conteúdo de astrologia, mas que a gente está a partir da astrologia, a partir da espiritualidade, trabalhando mais a expansão de consciência para o despertar do autoconhecimento. Combinado? Então, este nosso vídeo aqui de todos os dias virou reflexões da semana, né? A terapeutização dos signos, terapia dos signos, alguma coisa nesse sentido aí. Vamos ver qual que é o nome que eu vou dar. E aí a gente vai sempre nessa troca da reflexão conjunta, troca mútua, crescimento junto, eu e você. Eu não estou mais num patamar aqui acima, estamos todos aprendendo juntos, estamos todos no mesmo barco chamado Planeta Terra, né? Então eu acho que quem viu aí os vídeos que eu postei semana passada entendeu o meu despertar, a minha visão sobre também o meu discurso aqui, que começou a me incomodar também porque a gente vai crescendo, a gente vai mudando, e é isso, né? Eu falei sobre isso, é pegar o erro e a partir desse erro trazer um contraponto para um crescimento e não ficar... Enfim, dos meus processos. Vamos falar onde estamos aqui no tempo e espaço. Fatos dessa semana. Teremos um sábado, estamos caminhando para um fato. Eu vou falar fatos e a partir dos fatos eu vou deixar solto, porque acabou a papinha de neném. Então agora eu vou entregar alguns viés e vocês façam as costuras em suas vidas, em suas consciências, para que vocês possam ir fazendo esse processo de autoanálise, de autorreflexão, porque dá muito pronto, nunca dei muito pronto, pessoal. Aí que tá, você fala, eu sempre fui diferentão aqui. Quem acompanha já sabe que nunca foi muito pronto, mas agora vai ficar mais, porque pensar, ninguém quer pensar. E a gente tá aqui para não só pensar com o cabeção, mas para sentir com o coração e trazer a intuição, que é uma visão do mundo sensível, onde estamos plasmados aqui na matéria. Então, para isso, os astros nos ajudam muito, mas eles não podem ser muleta. O problema que a gente tem aí muito neste processão, onde a astrologia virou pop também, é o tal da muleta e o tal da apropriação do profissional sobre a energia astral, né? Então ele se torna enfim, detentor ali daquele saber, daquela filosofia de uma forma muito autoritária. Isso estava me incomodando muito, né? Ninguém pode ser detentor de nenhuma sabedoria e colocar-se sobre aquilo, sentar naquilo como se fosse um rei ou uma rainha e ficar dizer o que o outro tem que fazer. Eu acho isso muito claustrofóbico, para não dizer piegas e cafona, né? Então, a gente está indo para uma lua crescente no sábado, dia 27 de maio, em Virgem, tá? Isso é um fato. Saímos de uma lua nova em Touro. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se tem alguma outra mudança no céu. Mas não, acho que não teremos. A única mudança que a gente teve foi que Júpiter entrou em Touro e Marte em Leão também, né? Falei sobre isso. Tudo lá na lua nova, dia 19 e 20, a gente teve essas mudanças. Então, a gente tem Marte em Leão, Vênus continua em Câncer e a lua nova que tá essa semana transitando aí de Câncer, vai passar por Leão até chegar em Virgem. Combinado? Tá, e daí? Tá, e daí eu vou jogar umas pitadas aí, vocês vão fazer a salada que vocês quiserem. Aí, a partir desse movimento, onde a gente tem que entender que dentro que tudo está em movimento, né?
E a gente não está separado do movimento. O movimento ele continua, ele é crescente, ele é circular, ele é espiral e em várias diagonais, né? A energia ela vai para vários lugares. É por isso que tem que ver onde que você está. O que a lua nova de Touro basicamente pode ter te trazido? Você refletiu? Você sentiu onde que você tem abundância na sua vida ou onde você tem escassez? Júpiter em Touro trouxe algumas reflexões para você estar trazendo onde que está amarrado as suas crenças em seus valores, onde que está amarrado o teu burro aí? Como é que está isso? Né? O que você valoriza? O que você despreza? O que você fica no julgamento ainda, né? Como é que está a sua relação do dar e receber com relação a tudo? Tem se sentido agradecido? Tem se sentido pleno? Tem se sentido abundante? Bom, meu movimento foi esse. Então, a partir que eu posso dizer é que tudo é um jogo de espelhos, a Terra é um grande espelho, nós somos sempre espelhos uns dos outros. Eu não posso, quanto mais eu me conheço, mais eu posso auxiliar e compreender o outro, meu irmão querido que está por aí. Porque quando a gente fica nessa negação do fato de achar que já sabe tudo de si mesmo, a gente entra num erro sempre muito cruel de não só julgar o outro, mas também de diminuir o seu próprio mundo, né? Porque a partir do momento que o outro não cabe no meu mundo, porque eu estou julgando ele, então eu já estou condenando aquela energia, aquela situação, aquele universo, então o meu mundo ele fica pequeno. Ele não vai crescer, ele não vai se expandir, porque a minha visão ela é pequena também, né? E os meus valores, alguns valores eles precisam ser, Touro é um pouco valor, por ser um signo fixo e constante, Terra, os valores eles são alguns inegociáveis. E é importante que a gente tenha essa força, essa firmeza em cima dos nossos valores, mas saber que tudo está em permanência constante, movimento. Então, estamos vindo da lua nova. Pô, onde que tem falta, onde que está faltando eu colocar energia, onde que já tem energia demais, pá, porque o Sol entrou em Gêmeos, então a gente tem essa multiplicidade né, a gente tem essa flexibilidade mental de perceber os movimentos e aí você vai ver aí, né? Onde que você está precisando pôr foco, onde que tem foco demais, onde que você pode relaxar um tantinho, né? Como é que fica a conexão, como é que você está no dar e receber, você só quer dar, quer só receber, como é que tá. Beleza? Então acho que isso daí é para todo mundo. Aí eu compartilhei um pouco do que foi para mim esses dias, de também perceber alguns gatilhos e armadilhas do ego, que o ego sempre está querendo dizer pra gente que está faltando alguma coisa. Eu sei se vocês sentem isso. O ego, você tá tudo bem, dá um faniquito, fala, nossa, parece que é aquele negócio que a gente não pode descansar, né? Que a gente não pode esvaziar, que a gente não pode deixar ir, que a gente não pode deixar para lá, que a gente não pode soltar. E tudo no universo precisa vir com leveza, ainda que tenha as contrações e expansões, que tudo no universo está fazendo esses movimentos de oposição, a gente precisa ficar também confortável nos movimentos de contração. Às vezes, e segurar a onda, né? Sei, às vezes eu falo assim, nossa, tá vindo um troço aqui que tá querendo me dizer uma coisa que, pô, mas eu olho a minha realidade e não... Tá tudo bem, sabe? Por que eu tô com essa inquietação, essa ansiedade, esse vucu-vucu, essa coisa, né? Por que tal coisa que eu tô pensando, já criando um pensamento que me leva para um negócio, para um lugar que eu nem sei, pô, volto por aqui agora, porque eu tô indo para uma viagem, não sei vocês, eu reflito assim. E penso muito no que eu tô sentindo, porque é o sentimento que dá o tom, a vibe, a vibração. E na vibração o universo começa a sentir você, não é pelo seu que você está pensando, é pela vibração emocional. Aí a gente caminha, né, essa semana, Gêmeos trazendo isso, aí a gente tem esse Marte em Leão, aonde que o ego vai ficar ferido, aonde que a gente vai ter coragem para começar alguma coisa, ou para sustentar outras tantas coisas, né? Eu sustento o meu verbo, a minha ideia, ou eu estou o tempo todo pensando assim, ai, fulano não gostou muito não. Por exemplo, se eu fosse ligar, né, porque o povo tá achando, ai, mas o outro nome era melhor, tá? Não gostei desse Amarratashi, não entendi nada, achei meio esquisito. Tudo bem, você imagina como é que você estaria, né?
Eu ia ficar pensando que o outro não está gostando, que um monte de gente está caindo fora do canal, ou que porque aconteceu, mas é esvaziamento, é limpeza, que tem gente que está ocupando espaço, energia, espaço, para que outras possam entrar. Então, às vezes, a gente também tem que parar para perceber que o esvaziamento é um bom sinal que vem coisa nova por aí. E não ficar se debatendo com medo de esperar, que é né? Então, você segura a tua onda e a tua posição, a tua escolha, ou você tá o tempo todo, ai não, acho que não ficou bom aqui, hein? Ai, esse cabelo, hein? Você acha que é melhor pintar de roxo? Aí pinta, o marido chega, ai, não gostar, então vou voltar pro rosa, ai, pro preto, ai, pro castanho. Você não sustenta a tua escolha, a tua versão, e tudo bem o outro ter a versão dele, né? Então essa é a minha viagem, talvez faça alguma contribuição aí com vocês. E aí, dentro desse nosso movimento, essa luazinha que a gente está indo, ela tem uma mensagem. Tem uma mensagem, que também aí você faz o que você quiser com essa mensagem, que ela fala muito para você colocar assim, porque Mercúrio, a lua crescente em Virgem, Mercúrio está em Touro e o Sol em Gêmeos. Então, o grande tchararã dessa semana é o nosso querido Mercúrio, né? Colocar a mão na massa, mão, extensão do nosso cardíaco. E a gente sabe que Virgem rege os intestinos, que é o segundo cérebro, né? Eles são muito importantes. E uma limpeza, por isso que Virgem está sempre fazendo uma decomposição de tudo que não interessa. Só que acontece que Vênus tá, vamos conjugar o céu, né? Eu sempre conjuguei o céu aqui. Quem está chegando de paraquedas aqui não sabe disso, mas quem está sempre aqui sabe. Vênus está em Câncer. Uma vez que Vênus está em Câncer, o meu sentir tem que ir, né? O meu coração, ele expande e contrai, ele expande e contrai. Se seu coração só expandir, se ele só contrair, você vai ter algum piripaque, né? Na natureza, é natural que seja a sanfona, o equilíbrio, né? O vai e vem, o contraponto. Pô, você precisa colocar a mão na massa ou fazer alguma coisa, ou se pôr em movimento, se pôr em coisas que faz seu coração bem, leve, né? Não sei, essa é uma mensagem que essa lua traz. Mas é qual é a tarefa, qual é o movimento, aí é você que vai ter que saber. E aí eu não vou ficar dando toda aquela mastigação que eu dava aqui para os signos, né? De meio que fazer um pouco de previsão, vai, pessoal. Então agora eu não tenho um pouco isso não. Agora eu vou dar vou dar uma letra aí, tipo, do que vem. Por exemplo, Áries, se a gente está com seu Marte em Leão e tem toda essa conexão aí com o Sol em Gêmeos e Mercúrio em Touro e tal, pô, talvez seja um movimento aí que venha para você aprender alguma coisa ou ouvir mais a sua intuição, né? Pode ser um movimento de você começar alguma coisa nova, de uma forma, como é virgem, né? De uma forma talhada, um perfeccionismo, mas não um perfeccionismo que você fica se criticando, que fica... Talvez o excesso de crítica pode ser um pouco pesado, mas aí cada um que sabe. Pode ser um momento também de um grande recolhimento, mas naturalmente você fazer aquilo que te faz bem, ou se colocar como aprendiz, ou escutar mais as suas intuições, pode ser uma vibe da semana, porque você pode contribuir bem aí com uma clareza, né? Um plim, né? Uma ideia e tal, tá? E aí, eu vou falar com os taurinos, né? Os taurinos têm que perceber, como toda essa galera aí, e aí a gente tem que entender, Mercúrio tá onde, né? E tem muitas outras coisas também ali no seu signo, então os taurinos sempre sendo abençoados ou não, né? Porque tem uma grande bênção aí, mas os taurinos têm que estar numa leveza boa, tem que estar um pezinho no chão e o outro no céu, né? Para conseguir levar bem, porque se tiver só num movimento e não tiver nos contrapontos, aí tem a instabilidade. Mas como que você lida bem com essa instabilidade? Como é que você navega nessas ondas tão contraditórias, né, querido taurino? Como é que é isso, né? Você
se deixa levar pela corrente e se entrega em paixões e ilusões, ou você consegue talhar isso e elevar e, né, colocar um certo sentido, um certo foco, que pode ser bem desafiador, mas aí que tá. Antes eu colocava muito ponto nesse negócio de desafio, pô, é muito bom, é muito saudável, porque certamente pode crescer muito, pode trazer muita elevação. Aí, vamos lá, né, Gêmeos, pô, tanta coisa acontecendo aí em Gêmeos, se parar para pensar, é muita doação. Eu sinto que tem um lado de você sentir assim, o que você está recebendo, né? Você está aprendendo a receber? Você está fechado, não está? Tá na flexibilidade, está navegando também bem, está organizadinho, né? Tá bem tranquilinho, tá cheio de coisa pendente e tal. Então, acho que é um pouco desses movimentos para os Gêmeos, né? E aí você perceber assim, como que você realmente está a serviço. Acho que tem muito a ver, assim, quando eu paro para pensar e olhar, assim, eu enquanto geminiana, eu falo, pô, tô entregando bastante coisa, tô me colocando bastante aberta e a serviço e tô bem buscando a minha expansão, então tô desapegando, né? E aí, talvez seja essa grande barato que eu possa contribuir com os meus amigos, meus irmãos geminianos aí, tá? Aí, pros cancerianos, tem um barato de... Tem uma onda vindo mesmo, assim, eu sinto que tem uma onda e como que você vai navegar nessa onda, né? Como que você... Vem uma onda, você tá no mar, tá vindo uma onda, como é que é a tua reação quando vem essa onda? Você celebra, você fala uau, você mergulha, você encara, você sai correndo da onda, como é que é a sua vida, né? Como é que é a tua recepção com uma onda? Pô, mas tá, essa onda é grande, uma onda pequena, uma marolinha... Aí eu não sei, entendeu? Eu não sei, porque pode ser que você consiga até, às vezes tem aquele movimento que a gente tá pegando onda com um primo, com um amigo e tal, que a pessoa te ajuda, né? Vai, te dá um tom, né? Mergulha, baixa, vamos pra lá, vamos pra cá. E tem vezes que a gente toma um caldão, né? Sai com o biquíni na testa. Eu não sei. É muito aí você que vai ter que saber como é que você vai navegar essa onda aí. Aí, Leão, né, com esse Marte todo chegando, Leão, pá, o que pode vir para vocês? Eu não acho nada. Eu só sinto e posso entregar para vocês uma ideia, a ideia de que menos é mais, porque a gente está indo para essa lua virgem, então é importante você não se deixar levar muito e não se deixar levar, se deixa levar se tiver que se deixar levar, vai, sabe, não sei de nada, mas só com uma percepção, uma afinação com o seu sentimento, né, e como é que também você está pensando com relação às coisas, como é que você usa essa energia guerreira de Marte a seu favor. Você está cortando a coisa certa ou você está numa discussão, numa briga? Porque a energia do guerreiro tem que ser bem calibrada, porque se você não estiver usando isso com coragem, avançando e numa energia mais protetiva, você, né? Como é que você está usando a energia do teu guerreiro interior? Como é que tá, hein, Leão? E os nossos queridos virginianos, virgens foi bom, né? Virginianos, o tom como é que tá assim o mental e o emocional, tá fluindo, tá? Ou você ainda não tá muito ressoando a intuição, não tá afinado, não aceita a escuta, né? Só quer falar ou só quer ouvir. Tem esse contraponto. E como é que tá o sentido? O exercer o sentido, quer dizer, tá fazendo o que gosta, não tá? A vida tá leve, tá pesada, tá se envolvendo em muita coisa. Tem um ponto também aí interessante para os virginianos, né? Como é que você se coloca, né, diante dos fatos da sua vida? Como é que você se coloca? Pensa aí e vê como é que você vai ter que se colocar talvez essa semana, né? Virgem é Libra. Librianos,
Quando a gente tem todo esse movimento essa semana, é muito interessante a gente perceber, deixa eu pôr aqui só para dar para ver se eu vou dar o tom, né? Quando a gente entra nesse movimento que a gente está indo para o fato Lua crescente em Virgem, tem essa questão da abertura, mas também tem uma questão de você tomar cuidado com ondas que vêm, né? Informações e pessoas e coisas que às vezes não ressoam tanto. E aí, se você souber balancear e fazer esse movimento, pode ser uma semana interessante para abrir a cabeça ou de literalmente falar, não, quer saber? Mas tem esse movimento do equilíbrio para quase todo mundo, né? E sentir se você está na cooperação, está junto, está na conexão, ou se você só está na opressão também com relação ao outro. Aí tem um movimento muito do sentir, sabe? Como é que tá indo? Tá conectado? Tem gente legal? Tá conseguindo se dar um tempo para você? Né? Ou tá numa competição? Tá tentando sempre olhar para fora? Tem um pouco esse movimento. Escorpianos, muita sensibilidade, mas é assim, tem muita coisa acontecendo, de você também se preservar. Aí como que você se preserva, né? Ai, como que eu vou fazer isso com o teu trabalho, que as pessoas já vêm com milhões de pés, como é que eu vou, com um monte de gente me cobrando, isso, aquilo, família, pagar periquito e tal. Eu não sei, eu só estou te dando um tom. Talvez a forma mais apropriada aí é você cada vez mais se autoconhecer, se autodefender e deixar algumas coisas também, né? Mas aí é você que tem que sentir, porque tem uma energia com Marte, que é um dos seus regentes. Quando você entra aqui, ó, com esse Marte em Leão, pode abrir muita coisa, pode abrir, né, com uma força, mas tem que refinar, porque a Lua crescente é em Virgem. Então, é você entrar numa feira livre e você vai aonde você quer, né? Aí você tem que ter foco. Só que se você está numa feira livre, se você está muito aberto e sem foco, e tudo pode acontecer. Aí você pega a letra aí e vê como é que funciona para você, tá? Para os sagitarianos têm uma energia assim de muita intensidade vindo. Mas pode ser ótimo, mas pode ser caótico, mas pode ser inebriante, pode ser cansativo, né? Aí como é que você vai saber se é inebriante, se é cansativo, se, né? Depende de quanto que você consegue abraçar e permitir que toda essa energia que está vindo se espalhe. Você vai espalhar energia, aí você prefere espalhar. Quando você está dentro de um metrô, uma pessoa está lá perfumado, não é gostoso? Está lotado o metrô, né? Agora, você entra no metrô, a pessoa não está lá muito bem cheirosa, como é que é? É bom? Pensa que você é essa pessoa no metrô. Melhor você espalhar perfume de rosas do que o vencimento do perfume, não é mesmo? Então aí você que sabe como é que você vai lidar com essa semana. O que você vai espalhar por aí? Bom, aí a gente vai para o 10, Capricórnio. Capricórnio, movimento. Movimento, essa semana tem movimento. Pensa que a gente está nesse Mercúrio, com tudo que eu já falei, conjugando o céu, movimento. Como que tu movimenta a tua vida? Está movimentando ou você está pulando feito um saci ou você está aprisionado em algumas coisas? Aí vem as reflexões, né? Porque o movimento tem uma certa entrega para que o movimento aconteça, né? E o processo aconteça também, porque às vezes o medo impede o processo, né? Os processos todos. E às vezes no movimento, já tentou fazer coisas em movimento? Nem sempre a gente consegue ter a perfeição e a organização que a gente gostaria em movimento, né? Mas às vezes não tem, às vezes tudo bem, às vezes é o que é, né? Aí, vamos lá, Aquário.
Aquarianos. É interessante perceber que o movimento para os aquarianos aqui ainda é de libertação, ainda é de calma, uma semana de observação. Então, todos esses contrapontos, você está observando o quê? Será que está observando a coisa certa? Onde que está o foco? Como é que você está lidando com o teu corpo, todo esse movimento ainda que está rolando em touro? Como é que você percebe a abundância que você tem? Como Aquário sempre está numa profusão de mental muito grande e uma conexão muito forte com toda uma energia mental bem espiritual que os aquarianos têm, como é que você percebe essas energias acontecendo na tua vida? Você está numa ansiedade louca? Você está organizando o seu caos interno? Está calminho, tá? Ou você também está assim, se afastando de um monte de coisa que você deveria estar indo? O que tem? Qual que é a bússola? Sentir. Tá bem com você? Ou tá vindo um sentimento estranho? Pô, para tudo, vê o que tá acontecendo, vê se aquilo faz sentido. Aí você tem que entender como é que esse sentimento tá chegando. O que você tá pensando? É bobagem ou é uma coisa que faz sentido? Então, baita mergulho, né? Baita mergulho para que você consiga entender o que tá contrariando, por que tá uma coisa que ainda não tá, tem uma coisa que tá solta. Vai organizando. Talvez faça sentido para você. E aí, por fim, nossos queridos piscianos, eu vejo assim também, é interessante que para todo mundo tá meio uma onda de boom, né? De um monte de coisa. Mas ao passo que precisa... Como é que você está usando a sua sabedoria, pisciano? Como é que você está encarnando os seus conhecimentos? Os conhecimentos estão encarnados? Ou eles são apenas um monte de coisa que você está acumulando, mas não utiliza, não põe em prática, não, né? Então, nossa, acho que aí já falou tudo. Aí você pega a letra I e vê se você está realmente fazendo o que você fala, se os resultados que você está tendo, o que você está fazendo está condizendo com que resultado você está querendo ir, né? Para onde você está indo, enfim, para que você continue, porque senão é uma loucura, né? Uma teimosia de você insistir em fazer coisas que não tá. Para um pouco e vê se é isso, de repente, não sei. Queridos, espero que essas reflexões todas tenham feito um pouco de sentido para vocês. E a gente se vê aí nas próximas fichas que forem vindo. Lembrando que agora vai ter vídeo que vai ter esses assim que a gente usa a ferramenta da astrologia como mote, mas vai vir outras coisas também. Que não tem nada a ver às vezes com a astrologia. Por isso que eu precisava, não dá para ser só uma questão astralizar. A gente tem que trabalhar também as terapêuticas, né, do processo todo, porque a gente está aqui, né, na matéria. Não pode ficar só falando de espiritualidade o tempo todo. Mas lembrando que tudo está intrínseco, tudo está conectado. Um beijo e até o próximo vídeo.